Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: a armadura de Deus. Hoje nós vamos ver mesmo sobre toda a armadura de Deus. Vemos a respeito de como conhecer o inimigo, vemos as características deste inimigo. Hoje nós vamos ver como nos defender através da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do verso 13 ao verso 20. Tomai toda a armadura de Deus. O que significa isso que Paulo coloca para nós? A expressão armadura de Deus traduz a palavra panoplia, do grego, que é a armadura completa de um soldado romano, extremamente armado. Ou seja, quando Paulo está falando para tomar toda a armadura de Deus, ele está olhando para o soldado romano, como ele está armado, como é a sua armadura. O que Paulo ensina é que esse equipamento espiritual é feito e fornecido por Deus. Por isso que ele coloca toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. E Efésios capítulo 6, verso 11 diz isso: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Lembra que nós falamos, quando conhecemos o inimigo, que ele coloca ciladas? Como que nós vamos nos defender dessas ciladas? Revestindo-nos de toda a armadura de Deus. A finalidade é poder ficar firmes contra estas ciladas. O que Paulo quer nos ensinar? Ele quer nos ensinar que temos que estar preparados para a batalha espiritual, nos revestir com as armas espirituais que Deus preparou e ir decididamente para a guerra contra as potestades do mal. Então, desde o começo, nós estamos falando sobre o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo. Ele é maligno, ele é mau, e assim nós temos que estar preparados para esta batalha contra as potestades do mal, os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas, ou seja, falsos ensinos. Então nós temos que conhecer a armadura de Deus, usar esta armadura para destruir fortaleza, anulando sofismas. Paulo lista 6 peças desta armadura. O cinto da verdade, Efésios 6, verso 14. O cinto pertencia mais à roupa de baixo. Era usado pelo soldado para prender a túnica e a espada. Ao afivelar o cinto, o soldado recebia uma sensação de força e firmeza. Então, esse cinto, ele era colocado na cintura, amarrando a parte de baixo, junto com a de cima, e para embainhar e colocar a sua espada. Então, esse cinto dava firmeza ao seu corpo e também força para toda a batalha. É a primeira peça com que devemos nos equipar, o cinto da verdade. Verdade, essa que é a revelação de Deus em Cristo e nas Escrituras. Também a verdade é a sinceridade ou integridade pela qual o cristão deve viver. Então, o cinto da verdade, ele é visto de dupla maneira. A revelação de Cristo e a revelação das Escrituras. E também o modo de vida do cristão. Viver e falar a verdade. Por isso, cingir com o cinto da verdade. Segundo, a couraça da justiça. Efésios 6, verso 14. A couraça do soldado cobria
as costas e a frente. E era a peça principal da armadura, protegendo quase todas as suas partes vitais. Ou seja, ela era composta da parte da frente, que protegia a frente, e as costas, que protegiam as costas, protegendo o pulmão, coração, fígado, as partes vitais do corpo humano. Ninguém tem justiça própria, mas apenas a quem vem de Cristo, mas a que vem de Cristo. Ele é a nossa justiça. Somos justificados por Cristo. Paulo, ao escrever Romanos capítulo 5, verso 1, diz: justificados, pois mediante a fé em Cristo Jesus temos paz com Deus. Então somos justificados por Cristo, porque Ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, fala isso. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, através da couraça da justiça, nós temos, de acordo com a palavra de Deus, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para proteger todo o nosso corpo contra as ciladas do inimigo. Mas a fome e sede de justiça fazem parte do cristão. Jesus ele relatou isso em Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Assim sendo, tanto a justiça de Cristo quanto a integridade de caráter fazem parte dessa couraça e fazem parte da vida do cristão. Ele tem que ser justo e ser íntegro, pois as duas juntas criam uma força impenetrável contra as armas do inimigo. Terceiro, as botas do Evangelho da Paz. Efésios capítulo 6, verso 15. Paulo está trazendo em mente a caliga. Era uma meia bota feita de couro, deixava os dedos dos pés livres, a sola era cravejada e era fixa no calcanhar e presas por tira de couro na canela. Ela equipava o soldado para marchas longas e para tomar posição firme e evitava que os pés deslizassem, para que ele pudesse permanecer de pé, não cair em lugares escorregadios. O cristão deve amar o Evangelho da Paz, revestir-se dele e nunca se envergonhar de proclamá-lo. Paulo ele afirma, em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, as botas do Evangelho da Paz é o poder de Deus, é a justiça de Deus e o justo viverá pela fé no Evangelho da Paz, na palavra de Deus, nas boas novas, o Evangelho que proclama a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quarto, o escudo de fé, Efésios 6,16. O escudo do soldado romano era longo e retangular, cobrindo-o inteiramente. Era usado para aparar as lanças e flechas incendiárias do inimigo. Neste versículo, o escudo que devemos embraçar é a fé, que significa o compromisso e a fidelidade a Cristo e a confiança em Deus na hora da batalha. Embraçar significa sustentar com o braço. Então você coloca o escudo no braço para proteger todo o seu corpo contra as lanças e as flechas que o inimigo lança sobre nós. Em Provérbios capítulo 30, verso 5 diz, toda a palavra de Deus é pura,
Deus é escudo para os que nele confiam. Então, o escudo da fé é o escudo da confiança que nós temos em Deus. Ele nos protege de toda cilada e de todas as lanças e flechas incendiárias do inimigo. Quinto, o capacete da salvação, Efésios 6,17. O capacete era feito de metal resistente, tal como bronze ou ferro, mas havia um forro interno para tornar o peso tolerável. Salvação significa libertação, adoção, justificação, perdão, ressurreição e etc. E não há dúvida de que, ao saber que nossa alma está segura em Cristo, não tememos a batalha, pois ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós temos o capacete da salvação, que trabalha em nossa mente e protege a nossa mente contra toda a arma que o inimigo lança para nos afastar de Deus, para nos trazer de desânimo, para trazer intriga. Então, o capacete da salvação trabalha a nosso favor. Último, a espada do Espírito, a palavra de Deus, Efésios 6,17. O termo grego para espada é machaíra, que é a espada curta. Significa que você está bem próximo ao adversário. Ela é a única arma usada para defender e atacar, como nós vemos isso na tentação de Jesus Cristo. Jesus ele foi atacado pelo inimigo e ele usou da espada do Espírito, a palavra de Deus, para defender e para atacar, como nós vemos. Mateus 4,4. Arma de defesa, a espada sendo usada como defesa. Está escrito, não só de pão viverá o homem. Mateus 4,10. A espada usada para ataque. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus capítulo 4, verso 10. A tentação de Jesus você vê em Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Ele usando a palavra de Deus para atacar e para defender. O inimigo usou também da palavra de Deus para atacar Jesus. Mas Jesus usou da palavra para se defender e para atacar. E Ele quer que nós venhamos usar da sua palavra para nos defender e também para atacar o inimigo. A oração não é arma. A oração está descrita em Efésios capítulo 6, verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. A oração é a atitude do cristão de buscar em Deus força para a batalha. Atitude de humildade e de reconhecimento da total dependência de Deus. Com ela temos toda a sabedoria e orientação que precisamos na batalha. Nós oramos e Deus responde, nos dando sabedoria, entendimento e também mostrando o melhor caminho para que possamos fugir de toda cilada ou nos defender de toda cilada do inimigo. Nós somos chamados para esta batalha, porém, em Cristo somos mais que vencedores. Você é chamado para a batalha, ou seja, se disponha, se coloque de pé diante do Senhor e Ele vai estar à sua frente, batalhando conosco e batalhando por nós, para que sejamos em todas as batalhas, ser mais que vencedores pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o nosso general. E sendo o nosso general, está sempre disposto a batalhar por nós e conosco, em toda e qualquer batalha. Nos ajude, ó Pai, a usar toda esta armadura para ficarmos livres, firmes, inabaláveis na presença do inimigo. Se for para cair, é para cair de joelhos orando, buscando no Senhor o refúgio, a fortaleza, o socorro bem presente em toda e qualquer situação. Buscando sabedoria e entendimento para usar toda a arma que o Senhor
dispõe para esta batalha. Coloque, Senhor Deus, as tuas mãos sobre cada família, sustentando, fortalecendo e edificando vidas para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.